Olá, eu sou João Álvaro, voluntário do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Estou aqui por mais essa ocasião para darmos sequência à nossa atividade de divulgação de vídeos que fazemos aos domingos. Esses vídeos que divulgamos abordam a visão espírita sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E como sabemos que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação, peço para que todos que ainda não se inscreveram em nosso canal do YouTube, que o façam. Assim, todas as vezes em que postarmos uma mensagem ou um vídeo com conteúdo edificante, vocês serão notificados e poderão usufruir desse material. Somem-se a nós nessa empreitada de amor. Todos são bem-vindos. E como sempre fazemos nas atividades em que envolve a doutrina espírita, iniciaremos com uma prece. Eu convido a todos a se recolherem intimamente, permitindo assim que a espiritualidade superior possa estender sobre todos nós os seus cuidados, que nos proporcione a paz e o equilíbrio, para que possamos assim assimilarmos o conteúdo do vídeo de hoje, ampliando nosso conhecimento e a nossa compreensão sobre as bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. E hoje, trazendo o seguinte tema: serviço e inveja. No livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel, na lição 93, ele começa com uma citação que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, e que diz: a caridade não é invejosa. Muitos companheiros condicionam o exercício da caridade, exigindo recursos iguais a determinadas pessoas que são abastadas financeiramente. Muitas delas exclamam: ah, se eu fosse rico, faria determinada coisa em favor dos mais pobres. Ah, se eu tivesse o dinheiro que determinada pessoa tem, iria ajudar os moradores de rua. Outros dizem: quando eu for rico, a primeira coisa
que farei é ajudar os mais necessitados. Vejam, a doutrina espírita nos esclarece que a prática da caridade está ao alcance de absolutamente todas as pessoas. E por que ela está ao alcance de todas as pessoas? Porque a prática da caridade, ela não se resume pura e simplesmente à ajuda material, mas também à ajuda espiritual. A ajuda material é importante? Claro, com certeza. Nós que estamos encarnados, habitando um corpo físico, momentaneamente, temos as nossas necessidades físicas, né? Nós sentimos frio, nós sentimos fome, nós sentimos sede, que são necessidades fisiológicas, supridas pela matéria. Nós que nos dispomos a estender a mão ao nosso próximo, temos que ter a sensibilidade de entendermos a real situação desse nosso próximo. Se o encontramos em situação de vulnerabilidade, por exemplo, sentindo muito frio, em estado de hipotermia, nós devemos, o mais breve possível, agasalhá-lo, tirá-lo daquela situação. Se encontramos faminto, devemos, o mais breve possível, dar-lhes o que comer. Então, esses exemplos, de situações extremas, onde o conforto físico, a matéria, ela se impõe de forma imediata. Nesses casos, a ajuda material, ela tem prioridade máxima. Ela se impõe sob o risco extremo de ocorrer o pior, da pessoa necessitada não resistir ao desconforto a qual passa. E da mesma forma, uma pessoa em estado de desespero frente a alguma vicissitude imposta pela vida, numa situação aflitiva, em vias de cometer um atentado contra a própria vida, ou até mesmo de outrem, tem que ser acolhido também, mas numa abordagem própria, uma abordagem de consolo, de vibrações, de orações, de ombro amigo, e não exatamente de uma ajuda material, de uma comida ou de um agasalho. Então, cabe a nós termos essa sensibilidade, para fazermos tal leitura, da situação ao qual o nosso próximo se apresenta.
ajuda material, ajuda espiritual, uma ou outra, ou ambas. De algum modo, todos podemos oferecer uma ajuda que pode mudar o curso da vida dos que a recebem e também dos que ofereceram a ajuda. Esses exemplos citados são serviços que podemos, que devemos oferecer ao nosso próximo pela nossa condição de cristãos que somos. Não podemos e não devemos condicionar toda e qualquer ajuda à prática da caridade a uma condição financeira de abundância. Toda e qualquer ajuda do bem, ela deve ser praticada na exata medida da possibilidade de quem estende a mão. Então, para praticarmos a caridade, seja ela material ou espiritual, não devemos condicioná-la a condições melhores e mais privilegiadas materialmente. Claro que a busca de melhores condições, ela é legítima, né? No sentido de melhorarmos, de evoluirmos, seja espiritualmente, moralmente, ou até mesmo materialmente, né? Porém, não pode ser justificativa que nos impeça de começarmos exatamente com as condições que dispomos no momento presente. E posteriormente, à medida de que adquirirmos condições melhores, nós doarmos o acréscimo adquirido com a conquista de virtudes e de abundância, seja ela material ou espiritual, em favor do nosso próximo. A inveja é um empecilho a essa prática descrita. A inveja é uma chaga que devemos eliminar utilizando a ferramenta da caridade. A inveja demonstra inconformismo com melhores condições materiais que o nosso próximo apresenta e acaba servindo de álibi para não fazermos a parte que nos cabe e que está ao nosso alcance. O simples fato de invejarmos a condição do outro já caracteriza tempo perdido, que poderia estar sendo melhor ocupado. Uma pessoa que enfiou a mão no bolso e retirou algumas poucas moedas que tinha e que ofereceu ao próximo que necessitava mais do que ele naquele momento, doou muito. Ela doou exatamente tudo o que tinha,
naquele momento. Ao passo que uma pessoa abastada, que eventualmente tenha doado uma quantia relevante, mas que, porém, era uma ínfima parte do que possuía, doou menos do que o primeiro. Uma pessoa que doa seu tempo em prol de uma causa nobre, em prol do bem-estar do próximo, doou muito. Essa pessoa doou o bem mais precioso que temos, que é o tempo, que não pode ser estocado e que cabe a cada um de nós utilizá-lo, sem sabermos o quanto ainda teremos. Lembrando que em matéria de caridade não existe nada que seja insignificante. Tudo é relevante, tudo soma, tudo acrescenta. Bendito aqueles que, podendo ser qualquer coisa em nossas vidas, escolhem ser doação, serviço e inveja. O serviço na caridade enobrece a alma. E a inveja é apenas uma circunstância momentânea que, em algum momento, fatalmente perderá a sua razão de existir, constrangida pelo exercício do amor. Isso é evoluir. Pensemos nisso. Muita paz a todos.